pessoal, tudo bom? Eu aqui. Vocês em duas enquetes escolheram o que era que eu ia fazer. Se eu ia fazer uma live ou se eu ia fazer um IGTV. Então eu estou fazendo aqui o IGTV para vocês. E aí vocês me deixaram na dúvida, tendo que montar uma estratégia sobre o que falar. Se seria educação financeira ou se seria empreendedorismo. Então, eu resolvi, montei uma estratégia de falar sobre educação financeira primeiro e depois empreendedorismo, sendo que os dois vão se completar, tá bom? Se complementar. E aí, por que eu vou falar disso? Como eu já coloquei em alguns stories anteriores, a terapia ocupacional, ela se preocupa com o bem-estar, com a saúde, com o fazer do indivíduo. E se esse indivíduo está com dificuldades na sua área física, na sua área mental, na sua área social, isso vai afetar todo o seu fazer em várias áreas de desempenho, né? Então, quando a pandemia começou, muita gente ficou sem emprego, muita gente ficou afastado da sua atividade produtiva, com salários reduzidos, e imagina só o quanto que deu de dor de cabeça para essas pessoas, não é? Então, muito disso afetou a rotina dessas famílias, afetou o modo como eles tratam os seus dentro de casa, como a mãe trata seus filhos, como o pai trata seus filhos, como os filhos reagem a essas mudanças. Então, se a gente começar a se organizar nessa área também, que é da educação financeira, a gente consegue ter uma vida mais confortável, com qualidade melhor, tá bom? Então, eu tenho um roteirozinho aqui que eu vou falando, tá? Não é nenhuma aula de pessoa especializada em educação financeira, não sei muitos termos, não vou me prolongar nisso, mas pelo que eu estudei dentro desse momento de pandemia, dentro dessa busca por novos conhecimentos, abrir, expandir os horizontes, eu tenho algumas coisas para trazer para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa é, eu li três, que foi Os Segredos da Mente Milionária, Me Poupe e Do Mil ao Milhão, com Tiago Negro, Natália Arcuri e Tom Harvey, tá certo? Então, algumas coisas desses livros me despertaram para uma melhora na qualidade de vida financeira, tá bom? Então, no livro de Tiago Negro, ele traz gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Então, essa vai ser uma espécie de base de roteiro para continuar essa história aqui com vocês. Então, gastar bem. O que é gastar bem? Ah, vou gastar bem. Vou sair comprando as roupas de marca, vou sair comprando as melhores bebidas, vou sair comprando os melhores equipamentos eletrônicos, etc. Não. Gastar bem não é isso. Gastar bem é você gastar com coisas necessárias. Cortar gastos desnecessários, ou seja, aquelas compras por impulso. Já não quer uma compra por impulso. Quando a gente está no supermercado, que a gente vai para a fila do caixa, tem sempre aquelas gôndolas, assim, aquela fila de salgadinho, de biscoito, de revista, brinquedos infantis, etc. E ali você está passando, você não tem intenção de comprar aquilo, você não foi para o supermercado para comprar aquilo. Mas quando você vê, eita, pega um. Então isso é uma compra por impulso. Então a gente evitar muitas das compras por impulso. E aí fazer as compras planejadas. A gente tem um orçamento mensal de gastos fixos, de gastos que são variáveis, que não vai estar ali todos os meses, mas que está ali em um determinado período, ou seja, parcelas de algumas coisas. E aí nesse orçamento, você colocar quanto que você tem para gastar naquele mês. Porque aí você vai se organizar naquelas despesas fixas, vai conseguir se organizar para que sobre alguma coisa, porque geralmente a gente trabalha e no fim do mês não sobra nada, não é isso? Então a gente tem que se organizar melhor para isso. E aí, como a gente faz essas compras melhores? A gente pode fazer da seguinte forma, conseguindo descontos. Como é que a gente consegue descontos? Descontos geralmente acontecem quando seus pagamentos são à vista, tá? E pagar à vista, você pede o desconto, porque geralmente tem. Quando não tem, aí você vê outra forma de fazer com que aquele dinheiro que você pagaria à vista, você pague ele depois. Por exemplo, usar um cartão de crédito, mas aí você adiantar as parcelas desse cartão, dessa compra específica, que aí geralmente os cartões dão um desconto porque você pagou ela
toda. Então você ganha um desconto sem necessariamente ser diretamente da loja, tá? E aí, eu aprendi no livro e no canal Me Poupe de Natália Arcuri o método dos envelopes, que aí eu vou separar envelopes para todas as despesas que eu tiver no mês. Por exemplo, um envelope do aluguel, um envelope da faculdade, um envelope da conta de internet. Para cada coisa ter um envelope, inclusive o seu próprio envelope. Então, esse é o envelope Jânio. Nesse envelope Jânio, eu vou colocar um valor que eu quero reservar para mim. Então, seria a espécie de poupar, tá? Então, vamos tentar fazer o envelope? Quem conseguir fazer o envelope depois me diz, tá? Se conseguiu colocar tudo no envelope, ou seja, você gastos com comida. Então, por semana eu vou ter R$ 100 para gastar com comida, de todas as formas. E aí, você só pode gastar dentro daquele limite. E aí, toda semana você vai fazendo, todo mês, e aí vai conseguindo se organizar melhor, certo? E aí tem outro método no livro, agora no livro de Natália Arcuri, que é 70-30, que é você viver com 70% daquilo que você ganha. Não é uma tarefa fácil, tá? Não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Com organização, com esse planejamento de orçamento, você consegue fazer esse 70-30 de uma forma legal. Se você não consegue fazer 70-30, você vai colocando 20, mas assim, algo que você possa separar para poupar, para investir em alguma coisa, para investir em você, e aí você vai conseguindo, tentando se organizar dessa forma, tá bom? E aí, você tem que ter metas claras. O que é meta clara, gente? Tem uma meta para esse mês, tem uma meta para daqui a 6 meses, tem uma meta daqui para um ano, são as metas de curto, médio e longo prazo. E nessas metas, você tem que estabelecer o quanto você vai precisar de dinheiro, quando é que você vai querer aquilo que você colocou como meta, tá? Então, a meta não é, eu quero economizar dinheiro. Isso não é uma meta. Uma meta tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter toda uma estrutura para você dizer assim, essa é a meta. Eu vou chegar nesse objetivo. Porque você vai ser no final, no período da meta, você vai ter um parâmetro para dizer se você está avançando ou se você não está avançando. Tá certo? Então, eu aprendi a escrever a meta da seguinte forma. O que eu quero? Então, escrever o que eu quero. O que é que eu quero? Para quando eu quero? E aí vem um tempo. Então, tem que ser específico. O que é que eu quero? Eu quero uma caneta azul. Para quando eu quero essa caneta azul? Hoje é quando? Hoje é 19 de setembro, para o dia 30 de setembro. Então, quanto é que eu preciso para comprar uma caneta? Então, você coloca o dinheiro. Quanto que eu preciso para comprar uma caneta? E aí, depois, o que é que eu preciso fazer para ter essa caneta? E o porquê que eu quero essa caneta? Então, vamos botar na ordem certa. O que é que eu quero? Uma caneta. Para que eu quero essa caneta? Para escrever melhor, porque ela é azul, tem a ponta fina. E aí, depois, para que eu quero? Eu quero saber para quando eu quero. Quero ela para daqui no final do mês. E por que eu quero ela daqui no final do mês? Porque no mês que vem tem um concurso e eu quero escrever com essa caneta. E quanto que eu preciso? Quanto que custa essa caneta? Aí você vai escrever também. E o que é que eu preciso fazer para comprar essa caneta? Então, se ela não está dentro do meu orçamento, o que é que eu vou precisar fazer? Uma renda extra. Vou ter que conseguir alguma forma de ganhar algum dinheiro para poder comprar essa caneta. Ou economizando do que eu já tenho, ou fazendo algo para conseguir mais. Beleza? E também investir melhor, que é o segundo ponto do livro Tiago Nigro, que aí eu peguei os pontos, mas eu estou fazendo a mistura de tudo que eu estudei esses tempos. Investir melhor. Então, a primeira dica, a primeira orientação é fugir da poupança, certo? Jânio, por que a poupança? A poupança é onde eu vou botar o dinheiro e vai render. Tá, então, para vocês se instigarem a estudar um pouquinho, a poupança, ela paga 70% da taxa Selic, que é uma taxa de juros básica, que é a taxa mãe dos juros no Brasil. Tá? Então, vocês vão procurar o que é taxa Selic para poder dar uma estudadinha melhor nisso. E aí, se ela paga 70%, e aí a inflação está maior do que ela.
Então, se você se programa, se você bota na sua meta, eu quero uma caneta para daqui a 6 meses, essa caneta custa R$ 100. Aí, quanto que eu vou precisar colocar? Tanto. Só que quando você chegar lá, você vai ter que precisar colocar mais dinheiro, porque a caneta vai estar mais cara por conta da inflação, tá bom? São termos que a gente vai aprendendo e que vocês podem ir pesquisar também. E aí, fugindo da poupança, a gente chega nos bancos digitais. Gente, que são bancos digitais. Tem Nubank, tem Inter, tem Neon, Digio, N bancos digitais que rendem melhor do que a poupança. Porque a poupança rende 70% e o banco digital rende 100% de uma outra taxa, 100% do CDI, que ela ficou um pouquinho abaixo da Selic. Então, ela rende mais que a poupança, tá? O que é uma reserva de emergência, Jânio? No banco digital, a gente pode deixar nossa reserva de emergência, que, pelo que eu aprendi, a gente tem que ter, no mínimo, 6 meses do nosso custo de vida. Ou seja, se você parasse de trabalhar hoje e vivesse, você viveria quanto tempo com o salário que você tem? Ou melhor, com o dinheiro que você tem. Se você parasse de trabalhar e não fosse entrar dinheiro nenhum mais na sua conta. Então, a reserva de emergência é justamente para isso. Se acontecer algo imprevisto, por exemplo, a pandemia, que parou, você ficou sem receber dinheiro, e agora, o que eu vou fazer? Então, quando você tem essa reserva estabelecida, você mantém aquele custo de vida por pelo menos 6 meses. E aí você tem que saber quanto que é o seu custo de vida. Dá para você escrever quais são as suas despesas fixas em um percentual para que você tenha despesas variáveis. E aí você, por exemplo, um exemplo, se meu custo de vida cabe em R$ 2.000, então eu tenho que ter 2 vezes 6, são R$ 12.000. Então, tendo esse 12 mil reservado para gastos com emergência, né? Ai, tu tem 12 mil ali, vou comprar ali uma roupa, vou comprar ali um computador, vou ali, numa festa. Não, emergência é para emergência, tá? Outra coisa, no seu banco, Banco Brasil, Banco Bradesco, Itaú, Caixa, etc. Quanto que você paga de manutenção da conta? Quanto que você paga, quais os produtos que vocês utilizam desses bancos? Transferência, saque, extrato. E aí você vê se no mês, quanto que você usa desses produtos. Porque se você não usar muito, você pode optar pela conta essencial do seu banco, onde ela não tem taxa de manutenção. E aí tem alguns saques por mês, alguns extratos por mês. E aí você vai vendo com o seu banco qual o limite da conta essencial, que aí você não paga nada de taxa. Você só utiliza poucas coisas, tá? E investir melhor. Então, investir em educação. Gente, não é caro investir em educação. É trabalhoso um pouco? Porque você pode às vezes deixar de sair, deixar de comprar uma roupa, deixar de comer em algum restaurante, porque você está pagando um curso. Mas que esse curso lá na frente pode lhe trazer mais momentos de sair, mais momentos de comer em melhores restaurantes, mais momentos de você poder comprar roupas melhores. Então, investir em educação. Eu passei uns 2 anos de vida fazendo cursos, um atrás do outro. Chegou uma hora que eu disse, pronto, viciei em cursos. Viciei em cursos e aí o dinheiro praticamente não sobrava. Mas eu estava fazendo os cursos. Hoje, graças a Deus, eu consigo me planejar melhor para outros cursos mais importantes e cursos mais básicos, onde eu sei que chegando lá eu já vou saber muita coisa do que foi dito, eu não vou precisar fazer. Então isso aí eu já economizo de uns mais básicos para investir em outros mais avançados. Então, investir em educação é muito importante, tá, gente? Então estuda. E hoje em dia tem cursos grátis online. A pandemia trouxe muita gente trazendo coisa boa online pra gente. Se o curso não é grátis, o curso tem um valor menor do que ele seria se fosse presencial. Então, não bota desculpa não para fazer um curso. Bota vontade e pensamento de que ele vai te trazer mais coisas, tá certo? E para investir também,
Temos investimentos conservadores e investimentos mais arriscados. Investimento conservador é um investimento em renda fixa. Como eu disse a você, fugir da poupança, porque o rendimento é menor, você pode ir para o Tesouro Direto. Que o Tesouro Direto é você emprestar, você vai estar lá poupando, você vai colocar todo mês, e esse dinheiro que você está colocando, você está emprestando ao governo. E quando você empresta ao governo, ele lhe devolve em juros, tá? Não, os juros você não vai ganhar igual quando você pega. Porque quando você pega emprestado, você paga um juros muito alto. Vai ser um juros bem menor, mas você vai estar ganhando. Então, é uma poupança que você está emprestando dinheiro para o governo e todo mês ele vai lhe pagando alguns juros daquele dinheiro que você está deixando lá. E aí o dinheiro começa a crescer melhor. E também tem a renda variável, que aí é mais arriscada, que é a Bolsa de Valores. Ixi, esse negócio de Bolsa de Valores é só para rico, né? Não, não é só para rico. Você pode investir numa ação de Bolsa de Valores com R$10. Então, não é para rico. Basta que você estude um pouquinho, você se dedique, se esforce. Se você teve interesse nisso que eu acabei de falar, procura. Cheio de vídeo no YouTube. Cheio de vídeo no YouTube ensinando como é que faz, mostrando quais são os ganhos, mostrando quais são os riscos também que você corre. E aí você vai conseguir entender melhor como funciona isso. Mas não é uma coisa só para rico não, tá? Com R$10 você compra uma ação. E essa ação ela vai valorizando, você já vai ganhando aquilo. E às vezes algumas pagam algum valorzinho todo mês para você. Tá bom? E o outro ponto é ganhar mais. Jânio, como é que eu vou ganhar mais? Se eu trabalho de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 8 às 6 e no sábado de 8 a meio-dia, 1 hora, tem que ter um pouquinho de esforço, tá? Porque assim, você tem a noite, certo? À noite eu vou chegar em casa, vou estar cansado, tenho família, tenho que estudar. Mas você pode fazer rendas extras. Por exemplo, a internet está cheia de opções para você fazer renda extra através do celular, através do computador, tá? Com vendas, com anúncio, com filiações. E dá para fazer alguma renda extra. E você também usar suas habilidades que você já tem para fazer com que ela retorne alguma coisa. Então, eu não tenho habilidade de nada. Tem. Sempre tem. Sempre tem alguém precisando que você ensine alguma coisa. Mesmo que você ache que você não é a melhor pessoa do mundo, que você não sabe de tudo. Claro, ninguém sabe de tudo. Cada vez que passa, alguém precisa daquilo que você sabe, porque aquela pessoa não sabe. Então, dá para ganhar dinheiro com a internet com alguma habilidade que você tenha e que você acha que você não sabe, acha que essa habilidade não serve. Mas ela serve porque em algum momento alguém vai estar precisando dela, tá certo? E aí, você vai precisar de esforço, disciplina e compromisso. Compromisso com quê? Compromisso com você mesmo. Se você quer, se você tem uma meta estabelecida, se você tem um objetivo claro do que você quer para sua vida, aí você vai conseguir, tá? Isso não são palavras de coach, eu não sou coach, eu sou terapeuta ocupacional, que com algumas dicas dessa você pode conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Estou dizendo que você vai enricar da noite para o dia? Não. Quem disse que você vai enricar da noite para o dia, você está mentindo, porque a chance de você ganhar na loteria, você ganha uma herança muito alta, assim, de uma hora para outra. Mas, cuidando do seu dinheiro, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Mesmo que não enriqueça, você pode até enriquecer se você tiver uma disciplina, um cuidado, uma dedicação, um investimento muito maior, mas você vai conseguir viver bem com aquilo que você tem, com aqueles recursos que você tem. E aí, montar o seu plano de independência financeira, que é você parar de trabalhar e o dinheiro ir caindo na sua conta todos os meses sem você precisar trabalhar. Isso que é independência financeira. Independência financeira não é sair da casa da minha mãe, sair da casa dos meus pais, pagar minhas contas. Independência financeira é você não precisar trabalhar para que o seu dinheiro caia para você. Tá certo? Então, alguns minutos para vocês de educação financeira. Qualquer coisa vocês podem pesquisar no YouTube, podem mandar mensagem para mim, mas no YouTube tem muita coisa, foi muita coisa que lá eu aprendi. E aí eu quero deixar para vocês a mensagem de que sempre é possível. Basta que a gente queira, tenha vontade, se esforce um pouquinho, que dá, tá certo? Tchau, gente, obrigado. Então espero que tenha ajudado, que tenha iluminado a cabeça de vocês para mudar a chavinha do dinheiro. Tchau, tchau.